Olá, alunos do primeiro ano, estamos começando agora a nossa quarta e última aula do terceiro bimestre. Continuando a falar de geologia aí, vamos falar agora sobre estruturas geológicas, né? Aqui tem um mapa mundi mostrando as diferentes estruturas geológicas do planeta. Você tem os escudos e plataformas aí de laranja e rosa, que são núcleos cratônicos, né? Temos aí orógeno, que é as grandes cadeias de montanha formadas por processos orogenéticos, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Temos as bacias sedimentares, de azulzinho aí, províncias ígneas e pedaços aí da crosta terrestre, pegando aí áreas cobertas pelo mar aí. E a questão do fundo oceânico, com as datas direitinho. Mas vamos entender isso, ó. O que é estrutura geológica? A crosta terrestre é formada por três tipos de estruturas geológicas que pode se subdividir em outras, né? São caracterizadas pelos tipos de rochas predominantes, pelo seu processo de formação e a sua idade geológica. Então vamos falar primeiro das faixas orogênicas. Por conta da pressão de uma placa sobre a outra, aqueles movimentos convergentes de placas tectônicas, a costa dobra-se e falha num processo lento e contínuo, o chamado orogênese, dando origem a diversas diferentes cadeias de montanhas. Podemos diferenciar as faixas orogenéticas de acordo com sua idade. Então a gente tem as faixas orogênicas antigas, datam de eras geológicas muito antigas, formadas por rochas mais rígidas em áreas centrais das placas tectônicas, possuem altitudes não muito elevadas. Aqui a gente tem que fazer um adendo. Como essas faixas orogênicas são muito antigas, ao longo de milhões e bilhões de anos, elas se tornaram parte dos escudos cristalinos, né, dos núcleos cratônicos. Então tem pessoas que falam, cientistas que falam que as faixas orogênicas antigas já não são mais faixas orogênicas, mas aqui a gente colocou elas só para vocês entenderem esse processo. E as faixas orogênicas modernas são trechos de formação recente, de rochas menos rígidas, próximas às zonas de contato de placas tectônicas convergentes. São as grandes cadeias de montanhas que possuem altas altitudes, geralmente acima aí de 3.000 metros de altitude. Temos também os núcleos cratônicos, ou escudos cristalinos. São compostos por rochas magmáticas e metamórficas muito antigas, extremamente erodidas e apresentando baixas altitudes. Aparecem em duas formas, basicamente aí, né? Os escudos ou crátons, afloramentos expostos à ação de agentes erosivos, né? São com rochas com as datas mais antigas do planeta, alguns com 3,5 bilhões de anos. E os embasamentos cristalinos ou plataformas cobertas, que são terrenos, né? São núcleos cratônicos muito antigos que foram recobertos por terrenos sedimentares devido ao processo de intemperismo e erosão que a gente vai estudar daqui a pouco. O que atua sobre esses núcleos cratônicos e escudos cristalinos é a epirogênese, né? Que ocorre em áreas mais estáveis, nos maciços antigos, que provoca fraturas nas rochas e o sorregimento e rebaixamento de terreno, levando à formação de escarpas. A gente vai ver isso também daqui a pouco. As bacias sedimentares, nossa terceira estrutura geológica, são depressões preenchidas por sedimentos produzidos e transportados pelos ventos e pelas águas ao longo do tempo. Dos escudos cristalinos, áreas mais altas, um pouco mais altas ao redor dessas depressões, né, formando rochas sedimentares. É onde se encontram as grandes bacias hidrográficas aí que a gente já estudou. Então, quando a gente for analisar, geralmente a gente tem esse modelo. Os dobramentos modernos são recentes, em torno de 65 milhões de anos. Você tem as bacias sedimentares formadas aí há 570 a 250 milhões de anos, mas você tem também algumas bacias sedimentares que são formadas também na era cenozoica, mas são mais difíceis de ser encontradas. A maioria das bacias sedimentares formadas aí 570 a 250 milhões de anos, e temos o escudo cristalino, geralmente 2,5 bilhões até 4,5 bilhões de anos, que são as regiões do planeta, né, mais antigas que nós temos aí de acordo com a datação das rochas. Aqui você vai perceber que as áreas de marrom são as áreas de escudo cristalino, então, e as áreas de laranja aqui são as grandes cadeias de montanhas, áreas mais recentes, né? Pode ser dobramento jovem ou dobramentos mais antigos, os que são de laranja, mostrando aí algumas falhas, as fossas e algumas falhas. Mas esse mapa não tá muito legal, esse não tá legal. Este é o mapa que tá bacana, né?
Vai mostrar os escudos mais antigos, marcando de cinza, ó, parte aqui do território brasileiro, algumas áreas da África e tal, que são aqueles que estão em processo de erosão. Vai mostrar os escudos recobertos por sedimentos, que são aquelas plataformas cobertas de verde claro. A gente vê aqui parte do Brasil aqui, grande parte do mundo aí, né? Outras regiões sedimentares, os dobramentos antigos e os de marrom aqui, os dobramentos modernos. Agora vamos falar sobre tectonismo. Então, o que é o tectonismo? Compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a nossa crosta terrestre. Manifestam-se em dois movimentos. Os movimentos epirogênicos são movimentos que provocam abaixamento ou soerguimento da crosta terrestre. Ocorre lentamente em áreas geologicamente mais estáveis, que são aquelas áreas mais centrais das placas tectônicas. Não provoca alteração na disposição e nas estruturas geológicas, mas altera a fisionomia do relevo dessas regiões por ele atingidas. Então a gente tem basicamente dois aí, né? As regressões e transgressões marinhas, quando você tem a alteração ao longo do tempo das marés ali, fazendo com que mude a fisionomia da crosta terrestre, né? Mas não altera a estrutura geológica e nem nada, né? E os arqueamentos e abaciamentos de conjuntos geológicos, que é na parte central da placa tectônica, quando você pode ter um aumento ou uma diminuição no movimento vertical ali, né, da placa tectônica. Então aqui a gente tem elevação da crosta quando você tem diminuição da maré, então alteração da fisionomia do relevo, e aqui uma redução da crosta terrestre quando você tem um aumento da maré, levando aí uma modificação visual da fisionomia da crosta terrestre pela regressão e transgressão marinha. E aqui é o movimento que acontece quando você tem, né, o soerguimento, vai levar um processo, vai levantar parte da placa tectônica ali, formando ali conjuntos montanhosos de baixa altitude, escarpas e etc. E você tem o movimento epirogenético de subsidência, quando tem uma diminuição, um arqueamento ali de parte da placa tectônica, levando um preenchimento aí por sedimentos e formando algumas bacias hidrográficas. Como são movimentos que acontecem de uma forma muito lenta dentro do tempo geológico, são movimentos muito difíceis de conseguir mensurar, né? Então os cientistas têm essa dificuldade. Sabe-se que tem esse movimento do tectonismo epirogenético, mas é difícil de calcular e mensurar em que momentos ao longo de milhões de bilhões de anos eles acontecem ou não acontecem. Já os movimentos orogênicos são aqueles movimentos que dão origem às cadeias de montanhas, que dão origem às faixas orogênicas que nós vimos anteriormente. Então, vai originar montanhas dependendo da maior ou menor resistência oferecida pelas rochas atingidas. Então, tem pequena duração no tempo geológico, na casa aí de 60 a 70 milhões de anos e um pouco mais, mas transformam profundamente essas áreas atingidas, tanto em relação à sua estrutura quanto em relação ao seu aspecto de relevo, em relação à sua fisionomia. No caso dos movimentos orogênicos, nós temos dois tipos: os dobramentos, quando as rochas sofrem deformações submetidas a uma força proveniente do interior da Terra, formam-se dobras ou ondulações do terreno em estruturas maleáveis. As grandes cadeias de montanhas são um exemplo. E os falhamentos. Quando isso acontece em rochas mais rígidas, mais resistentes, o choque a que são submetidos causa uma fratura, caracterizando aí desníveis do terreno, que quando no maior desnível a gente tem apenas uma diaclase. Nomenclatura aí da ciência geológica. Aqui a gente pode perceber, né? Eu tenho uma força que vai fazer com que tenha uma falha inversa, uma parte do bloco vai subir, outra vai descer, formando uma falha geológica, né? Quando eu tenho para cá, vou ter um outro tipo de falha inversa, a falha normal, e a falha transcorrente, quando é lateralmente. E aqui é quando eu tenho a formação da dobra, né? Então eu tenho os dois flancos, que a zona de dobra pode levar a uma formação em descida, ou no plano axial, quando eu tenho dois flancos que formam a dobra, formando cadeias de montanhas aí. Vocês puderam perceber. Agora, a gente falou das dinâmicas internas do planeta. O movimento epirogênico e o movimento orogênico, eles formam a fisionomia do planeta e alteram, o orogênico altera a estrutura ali
né, da fisionomia. E tem as dinâmicas, são dinâmicas internas, pelo movimento do planeta, das placas tectônicas, movimentos que vêm do interior do planeta. A gente tem os agentes externos, né? Então, agora a gente vai falar desses agentes externos. Então, o trabalho dos agentes internos do relevo é complementado ou modificado, agentes internos, orogênese e pirogênese, são complementados ou modificados pela ação dos agentes externos, que descastam, destroem e constroem formas de relevo, modelando a superfície terrestre. Então vai complementar os movimentos internos do planeta. Nesse caso nós temos dois, o intemperismo e a erosão. Intemperismo compreende um conjunto de processos que causam a decomposição ou desintegração dos minerais que compõem as rochas. É resultado da exposição contínua das rochas a agentes atmosféricos e biológicos. Então, o intemperismo pode ser físico, como a desagregação das rochas causada pelo congelamento e derretimento da água, ou químico, como a infiltração da água que dissolve a rocha através da reação química transformando a rocha. Então, qual é a diferença entre intemperismo físico e químico? O físico não vai alterar a estrutura da rocha. O químico vai ocorrer reação química alterando ali a composição química daquela rocha. Essa é a grande diferença. Então o físico vai ser expansão e contração térmica, diferença de temperatura, congelamento e derretimento da água. Então esse vai ser o físico. O químico, ação da água por lixiviação, né, que vai que lavar a rocha, fazendo com que aquela rocha tenha uma nova composição química, né? Uma solução química ali da ação da água ao longo de milhões de anos sobre aquela rocha. E nós temos a erosão. É um processo natural que se completa em 3 etapas. Tem o desgaste, o transporte e o acúmulo de sedimentos. Nesses processos, a atuação dos agentes externos, como os ventos, as águas, as geleiras, que vão transportar esses fragmentos de rocha das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas. Ela inicia com o desgaste das rochas em decorrência do intemperismo. Então, o intemperismo e a erosão, eles acontecem simultaneamente. Geralmente, o intemperismo é a fase anterior e logo na seguida vem o processo erosivo. Então, aqui você tem, por exemplo, um platô, uma área planáutica, por exemplo, que pela ação de gelo, vento, água, etc., vai causar o intemperismo. Depois do intemperismo, quem vai fazer o processo de transporte vai ser a erosão, até levar ao processo de sedimentação aí. Então aqui a gente vai ter um exemplo aqui, né? O intemperismo altera as rochas física e quimicamente, a erosão vai carregar essas partículas produzidas pelo intemperismo, segundo momento aí. Terceiro momento, vai ocorrer o transporte por águas, geleiras e ventos, movendo as partículas morro abaixo, né? Devido ao processo da gravidade, né? E a quarta vai ocorrer a deposição, que é a sedimentação, que ocorre quando as partículas se assentam, os minerais dissolvidos se precipitam, formando aí, por exemplo, as rochas sedimentares. Agora nós vamos falar sobre o relevo continental. Então, quais são as principais formas de relevo? O relevo é a fisionomia que nós temos da litosfera, decorrente da ação dos agentes externos e agentes externos. A gente divide, então, em relevo continental e relevo submarino. Aqui a gente vai ver só relevo continental, porque relevo submarino é chato pra cacete. Então vamos lá, ó. Nós temos montanhas, planaltos, planícies e depressões. As montanhas são formas de relevo que apresentam maior altitude e podem ser de origem de dobramento ou falhamento, ações vulcânicas e atuam-se processos de erosão. Então o que são as montanhas? É quando os agentes internos têm uma força maior do que os agentes externos, né? Então montanhas geralmente ocorrem em zonas de contato de placas tectônicas, onde os agentes de soerguimento ali da montanha pelo motivo de choque das placas tectônicas é maior do que os processos erosivos. Então os agentes internos atuam mais do que os agentes externos. Já os planaltos são superfícies que podem apresentar diferentes aspectos que resultam de trabalhos de erosão em rochas cristalinas e sedimentares, geralmente possuem aí acima de 300 metros. Né? As planícies são superfícies planas com no máximo 100 metros, formados por processos de sedimentação das águas dos rios. Nos planaltos eu tenho a ação dos agentes de intemperismo e erosão, mas não de sedimentação. Na planície eu tenho o processo de sedimentação originário do intemperismo e da erosão, mas eu não tenho a ação do intemperismo e da erosão ali, é consequência, né? Então, nesses processos de sedimentação das águas pelos rios, mares e lagos, né, eles formam-se geralmente em compartimentos ali a partir dos planaltos, dentro dos planaltos ali entre áreas mais elevadas ao entorno. Já as depressões são áreas mais ou menos planas que sofreram prolongados processos erosivos.
é onde a ação da erosão, né, e da sedimentação ocorre numa escala muito maior do que nas planícies. Geralmente tem entre 100 a 500 metros de altitude, então a gente pode reparar que a diferença de planalto, planície e depressão não é o tamanho, mas sim qual é a incidência do processo que acontece nessa região. Então você tem as depressões absolutas, quando é abaixo do nível do mar, e as depressões relativas, são áreas entre planaltos e planícies ali, né, onde tem o acúmulo de um processo erosivo e sedimentar muito grande, para vocês terem a diferença aí. Então eu vou ter aqui as planícies, os planaltos, eu tenho a depressão absoluta abaixo do nível do mar, cadeias de montanhas eu tenho a depressão relativa, né, entre duas planaltos ou cadeias de montanhas, etc. Eu teria a depressão relativa. Encerramos aí nossa última aula do terceiro bimestre, tá joia? Dê seu like, se inscreva no canal, deixe lá seu comentário e até o quarto bimestre.